Bem-vindo à Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Nesses vídeos nós estamos tratando da série O Deus que talvez eu nunca conheci. Neles nós estamos opondo uma leitura abstrata e dogmática de Deus e da Bíblia, uma leitura de Deus como um ser que se relaciona pessoalmente conosco. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o Deus apaixonado. Nós começamos com um texto que está lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, onde há uma frase: com amor eterno eu a amei. E essa é uma referência de Deus a Israel, ao seu povo, e a Jerusalém, a capital de seu povo. Poder e soberania, será que é essa a ideia que está presente quando Deus fala que ama Israel? Um Deus onipotente, um Deus soberano nos céus, distante de nós e daqueles a quem Ele ama? Bem, vamos dar uma olhada em algumas palavras hebraicas desse texto que vão nos ajudar a compreendê-lo de melhor maneira. A palavra amor, ela é a tradução do verbo hebraico ahav, que significa amor, mas significa mais ainda desejar. Então, quando Deus fala no profeta que ama Israel, Deus está dizendo que Deus tem desejo, tem paixão por Israel. Quando a expressão diz com amor eterno, o adjetivo eterno não significa um sem tempo, uma atemporalidade do amor de Deus. Pelo contrário, eterno traduz o termo olam, que também e principalmente significa constante. Então Deus está dizendo, com amor constante eu amei Israel. Ou seja, é uma manifestação histórica desse amor que não se esvai, desse amor que não abandona, desse amor que, apesar de Israel muitas vezes falhar com Deus, desse amor que historicamente se manifesta real e presente. Olam, então, significa a manifestação histórica e principalmente constante do amor de Deus para com Israel. É uma afirmação do amor apaixonado de Deus ao seu povo. Mas essa afirmação de paixão de Deus pode soar estranha. Afinal, muitos pensam em Deus como um ser apenas onipotente e impessoal e, por decorrência, um ser distante de nós. Muitos veem um Deus cujos princípios, cujos atributos, por vezes, conflitam-se uns com os outros. Ou seja, Deus ama, mas ao mesmo tempo, lembram os teólogos, Deus é justo, então Deus precisa ficar se controlando e controlando o seu amor para que ele não seja maior do que a justiça e para que ele não seja maior de qualquer outra coisa. A gente poderia dizer que a gente tem aí uma configuração de um Deus com transtorno de personalidade, porque sente culpa em amar por excesso. Mas essa não é uma imagem da Bíblia. A Bíblia apresenta um Deus que ama, e não ama racionalmente, não ama teologicamente, é um amor que é passional. Poderíamos pensar que Deus tem um transtorno de personalidade, onde ele fica se vigiando para saber se amou muito, amou menos, se foi mais justo ou foi menos justo. O Deus bíblico não é assim. Ele ama e ama, ele é apaixonado e não há limites para o amor e para a paixão de Deus. Nesse mesmo versículo, em Jeremias 31, versículo 3, há uma outra frase que diz, com bondade a atrair, e Deus se referindo de novo a Jerusalém, que representa o seu povo. Deus atrai Israel com bondade. A palavra bondade é uma palavra muito especial no Antigo Testamento, é a palavra hesed, que significa muita coisa, significa bondade, mas significa principalmente fidelidade. Deus ama, Deus tem paixão, mas é uma paixão fiel ao seu povo. A gente pode lembrar de Ruth, a moabita Ruth, que foi hesed, que foi fiel à sua sogra Noemi, saindo com ela de Moabe, indo para Israel, passando fome, passando por agruras e lutas, sem que em nenhum momento Ruth abandonasse Noemi. Amor hesed. É o amor apaixonado, mas que ao mesmo tempo é constante. O Novo Testamento mantém essa linguagem do amor apaixonado. No Novo Testamento, o verbo mais usado para amor é agapao, que é aquele amor sacrificial de Deus, o amor que Deus ama se sacrificando, e que é resumido em João 3,16, porque Deus amou, e aqui o verbo é agapao,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, principalmente no Evangelho de João, há um outro verbo para amor, o verbo filéu, que é o amor entre amigos, o amor que existe entre amigos em relacionamentos profundos. E João usa esse verbo para falar do amor de Jesus para os seus e dos seus para com ele próprio. No capítulo 11, texto que eu já abordei quando falei do Deus que chora, sabendo da morte do amigo Lázaro, Jesus vai até ele. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto. E o texto diz que Jesus chora. As pessoas que estão em volta, vendo o choro de Jesus, se expressam da seguinte maneira: vejam o quanto ele o amava. Então Jesus chora como expressão desse amor filéu, o amor pelo amigo que vai, o amor que sente saudades, o amor que sente dor no coração pela partida do amigo. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus chama os discípulos de amigos, filos, os amigos de Jesus, aqueles que têm um relacionamento profundo com ele. Jesus os acolhe, Jesus espera que eles tenham frutos, e isso constitui essa amizade profunda. No capítulo 16 do Evangelho de João, há uma oração onde Jesus fala dos cristãos. Os cristãos orarão para Deus. E Jesus dá a motivação que vai movê-los, diz Jesus. O próprio Pai os ama, amor filéu, amor de relacionamento profundo. E os discípulos amam Jesus. O Pai ama os discípulos porque eles, por sua vez, amam Jesus. E aqui o verbo é o verbo filéu, é o verbo do amor entre amigos. O amor carinhoso dos cristãos para com Jesus, o amor carinhoso de Deus para com os seguidores de Jesus Cristo. Portanto, o Novo Testamento também fala do amor carinhoso e apaixonado de Deus em Jesus pela humanidade. Isso não é estranho. Afinal, todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos e sentimos o amor de Deus por nós, seja dando-nos o que não merecemos, seja não nos dando o que a gente merece, por vezes o castigo, seja nos livrando de males e perigos. O amor carinhoso de Jesus nos envolve a todo momento. Mesmo aqueles que se sentem distantes de Deus, por vezes uma reação dessa noção tradicional de um Deus também distante. E aí há um raciocínio: se Deus está distante de mim, se Deus não se importa comigo, então eu também não me importarei com Ele. Mas, claro, não precisa ser assim. Não deve ser assim. Afinal, Deus criou o ser humano e Deus ama o ser humano apaixonadamente. Deus se entristece conosco, Deus chora por nós e Deus nos ama e se relaciona em profundidade conosco. A maior prova dessa paixão é que Deus se tornou um de nós em Jesus Cristo. E em Jesus, Deus viveu entre nós. Em Jesus, Deus se alegrou conosco. Em Jesus, Deus se entristeceu conosco. Em Jesus, Deus caminhou conosco. E em Jesus, Deus subiu uma cruz, não mais ao nosso lado, mas em nosso lugar. Essa é a maior prova do amor de Deus. E essa é a maior prova daquilo que o profeta registrou lá no passado, quando ele disse sobre Deus e assumindo a voz de Deus para com Israel e para com o seu povo. Com amor eterno, eu te amei. Eu sou João Leonel.